Sêneca foi um estadista romano e filósofo estoico que liderou que, se queremos viver bem, devemos ser alunos constantes dos maiores de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, ele nos dá um lembrete urgente sobre a não renovabilidade do nosso recurso mais importante, o tempo. Então, com isso em mente, convido você a continuar conosco nesse vídeo, onde abordaremos as 10 principais lições sobre gerenciamento de recursos extraídas dos escritos de Sêneca. Não se esqueça de se inscrever no canal antes de prosseguirmos com a primeira lição, garantindo que você seja sempre atualizado com informações relevantes. Número 1. Trate o tempo como uma mercadoria preciosa. Sêneca diz que muitas pessoas têm o cuidado de proteger seus bens pessoais, mas quando se trata de tentar perder tempo, são extremamente extravagantes. Estamos falando sobre algo que devemos lidar. Sêneca alerta moderadamente que não valorizamos o tempo como recurso valioso, mesmo que seja nosso bem mais precioso e menos renovável. Imagine ver alguém muito rico jogando dinheiro no ar na rua. Você certamente considerou essa pessoa como louca, mas quantas vezes vemos os outros e a nós mesmos desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias: nosso tempo. A quantidade de tempo que temos é incerta, mas certamente limitada. É claramente mais absurdo perder tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos receber mais. Quando você entende o valor de um ano, pergunte a um aluno que repetiu uma série completa de estudos. Pergunte a uma mãe que deu à luz a um bebê prematuro para entender um mês. Consulte um editor de um jornal semanal para entender o que vale uma hora. Pergunte a alguém que acabou de perder um voo para entender o valor de um segundo. Pergunte à pessoa que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Apesar de uma quantidade de tempo que seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. Aqueles que perdem tempo são aqueles que assumem que o tempo é barato, porque quando você o usa, o tempo se torna um amplificador. Mas quando é gasto sem consciência, torna-se uma fonte de reclamação persistente. Número 2. Não viva no futuro, viva no presente. Segundo Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades e planeja cada dia como se fosse o último não anseia nem teme o amanhã. Somos todos preocupados em perder muito tempo nos preparando para a vida. Sêneca nos exorta a viver no presente e não adiar nossa felicidade para o futuro, pois pensar que a felicidade está no futuro é um equívoco. Nosso futuro é incerto e está fora do nosso controle. A vida futura pela qual ganhar pode nunca vir. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes perdemos ou não percebemos o presente. Quando somos velhos e no nosso leito de morte, finalmente percebemos o quão curta e benéfica é a vida e ficamos com o elogio de não tê-la aproveitado ao máximo quando pensamos. Sêneca compara o tempo a um rio que flui, que não fluirá para sempre. Se você estava no meio de um deserto morrendo de sede e encontrando um riacho, mas não tinha certeza de quando ele pararia de correr, você não economizaria a água o máximo que pudesse? Assim como com a água, temos que aproveitar ao máximo nosso tempo. Os anos 30, 40, 50 e além merecem ser planejados, mas não permita que sejam roubados do seu precioso dom. Você pode viver um momento de cada vez, e só pode vivê-lo uma vez. Escolha viver o momento presente. Número 3. Viva de forma autêntica. Você não deve pensar que um homem viveu porque ele tem cabelos brancos e rugas. Todos nós temos coisas que queremos. Seja um trabalho dos sonhos, ou uma casa dos sonhos, ou um relacionamento de namoro. No entanto, a maior parte de nós não chega nem perto de alcançar essas coisas, porque somos presos em um trabalho, que nos apoiamos apenas para pagar as contas, ou em um relacionamento que a gente finge amar apenas porque não queremos ficar sozinhos. Deixamos a vida nos levar e no mundo de hoje tem muito para nós. Aí a gente se engana, achando que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Sendo ocupado com coisas que não gostamos, é a maior distração e nos leva a viver uma vida medíocre. Passamos pela vida dia após dia, cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos. O melhor investimento de tempo é criar uma vida que você ama viver. Se você não sabe o que está fazendo ou ama, ou não sabe o que você quer, faça perguntas a si mesmo. Se eu tivesse mais tempo, que coisas eu poderia fazer? Ou se eu pudesse mudar algo agora, seja no meu ambiente ou em mim mesmo, o que eu mudaria?
você pode acabar percebendo que quer mudar de emprego, obter ou buscar um novo hobby. E por falar nisso, vejo que você está se divertindo com o vídeo e as lições dos estoicos. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Estou aqui para ajudá-lo no seu caminho para uma vida mais plena e significativa. Vamos continuar com as seguintes lições. Número 4. Vença a armadilha da procrastinação. Sêneca nos convida a transcender a armadilha da procrastinação, transformando conquistas a longo prazo em conquistas imediatas. Com a sabedoria do sábio em mente, compreendemos que adiar nossos afazeres é um verdadeiro desperdício de nossa jornada terrena, roubando-nos valiosos dias e negando-nos o presente em prol de um futuro incerto. O âmago desse dilema reside na poderosa força da expectativa, um poderoso obstáculo à nossa realização plena. A urgência de procrastinar se manifesta com maior intensidade no início de qualquer empreendimento, mesmo após eliminar todas as distrações e nos preparar para iniciar nossas tarefas às 8 horas da manhã. Nosso cérebro ainda sucumbe à tentação de buscar desculpas para adiar o trabalho em prol de tarefas mais simples e imediatas. A chave para superar esse desafio é compreender a natureza da expectativa. É a ânsia por recompensas futuras, aquilo que almejamos quando decidimos adiar algo que sabemos ser benéfico para nós. Nesse ponto se forma uma lacuna entre os impulsos imediatos e as gratificações de longo prazo. A dificuldade em iniciar uma tarefa muitas vezes se origina da falta de uma recompensa imediata. Afinal, algumas conquistas podem levar anos até se concretizarem. Entretanto, podemos transformar esse cenário ao criar recompensas imediatas para nossos esforços. Seu trabalho parece árduo e desmotivador. Podemos adotar uma estratégia de recompensas onde nos presenteamos com pequenas alegrias ao alcançar marcos intermediários. Essas recompensas são como faróis iluminando o caminho, inspirando-nos a avançar e celebrar cada passo dado na direção do nosso objetivo maior. Número 5. Valorize seu tempo livre. Sêneca nos convida a valorizar e aproveitar ao máximo nosso tempo livre, compreendendo que adiar as coisas é o maior desperdício de vida. O maior obstáculo para viver é a nossa necessidade de recompensas imediatas. A procrastinação é mais poderosa no início. Mesmo que você tenha excluído todas as distrações e esteja pronto para começar a trabalhar às 8 horas, a força de encontrar uma desculpa para tornar algo mais fácil ainda é muito. O maior desafio é encontrar uma maneira de tornar esse esforço inicial menos perturbador. A chave aqui é a expectativa. O que sempre queremos adiar algo que sabemos que nos beneficiará. Esse é o intervalo entre impulsos imediatos e uma recompensa a longo prazo. A razão pela qual muitas vezes é difícil começar algo é porque não há expectativa de uma recompensa imediata. Às vezes a recompensa está anos no futuro, mas se você combinar seu trabalho com a expectativa de uma recompensa imediata, você terá um motivo para começar. Por exemplo, se você estiver assistindo a vídeos no YouTube e procrastinando, você pode fazer um acordo consigo mesmo de que não terá permissão para ver o YouTube até que tenha concluído uma certa quantidade de trabalho. Desta forma, você será recompensado por completar o trabalho estressante com algo imediato. Número 6. A premeditação dos males. Sêneca ensina a arte da premeditação dos males, uma estratégia profunda para resistir contra os apelos do imediatismo e da procrastinação. Nessa jornada em busca de autodomínio, nos confrontados com a dura realidade de que o tempo não espera por nossas excitações, enquanto nossos pensamentos vagam em dúvidas e adiamentos, a vida flui. Inexoravelmente a procrastinação, esse vilão que assedia muitos de nós, emerge como o resultado do conflito entre a gratificação instantânea dos impulsos e o compromisso com o objetivo de longo prazo. Com frequência, os prazeres imediatos triunfam sobre a dedicação ao trabalho significativo, resultado de uma inconsistência temporal inerente à psicologia humana ao aplicarmos esse princípio em nossas próprias vidas. Percebemos que a premeditação dos males surge como uma poderosa arma na batalha contra a procrastinação. É uma forma de antecipar e identificar ameaças potenciais e conceber soluções em torno das adversidades previstas. Número 7. Utilize o poder da memória. Dedique hora para refletir sobre seu passado. Sêneca nos informa que a vida é muito curta e cheia de ansiedade para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente
e temem o tempo futuro. Ele divide o presente em 3 partes: o futuro incerto, o presente e o passado inalterável. Quando paramos e examinamos quem fomos no passado e o que nos levou a ser essa pessoa, refletimos sobre o passado e a introspecção beneficia a alma. Ajuda a estar presente e a entender as mudanças que acontecerão dentro de nós, e fornece uma visão clara de quem somos e quem queremos ser. Número 8. Busque o equilíbrio. Sêneca valoriza o equilíbrio na vida, enfatizando a importância de cuidar de si mesmo, nutrir relacionamentos, perseguir interesses pessoais e desfrutar de momentos de descanso. Ele nos encoraja a não nos tornarmos escravos do trabalho e das responsabilidades, mas a viver uma vida plena e gratificante, cuidar do bem-estar físico, emocional e mental, cultivar relacionamentos significativos e dedicar tempo a coisas que diminuam o nosso estresse, são pilares essenciais para alcançar o equilíbrio saudável. Além disso, o descanso é vital para recarregar energias e evitar o esgotamento. Encontrar esse equilíbrio nos capacita a enfrentar os desafios diários com mais serenidade e satisfação. Número 9. Seja resiliente. Para Sêneca, a importância da resiliência é fundamental em sua filosofia histórica. Ele via a resiliência como uma qualidade essencial para enfrentar as adversidades da vida. Manter a serenidade interior era considerada como um escudo contra as vicissitudes inevitáveis do destino, uma ferramenta para desenvolver a força interior necessária para lidar com as dificuldades, um meio de transcender as emoções negativas, como o medo, a raiva e a tristeza, e buscar a tranquilidade emocional. Número 10. Cultive a coragem. Como uma das virtudes mais importantes e essenciais para a vida bem vivida, para Sêneca, coragem não significava a ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentar o medo e agir com bravura mesmo diante de situações ameaçadoras. A coragem é uma virtude fundamental na filosofia de Sêneca, pois é através dela desenvolvemos força interior e determinação que nos ajuda a viver de forma mais sábia, virtuosa e significativa.